pessoal, vamos continuar aqui com esse exemplo que está no quadro. Inicialmente, a gente verificou a relação de pertinência entre o que está do lado esquerdo e o que está do lado direito. Vamos ver agora em que situações cabe questionar se o que está do lado esquerdo está contido ou não no que está do lado direito. Mas aí vamos lembrar, a relação de continência ou a relação de inclusão, ela incide sobre o quê? Conjunto e conjunto. Então, dos dois lados eu devo ter conjunto. Não faz sentido eu questionar se um objeto está contido ou não no outro, se as duas coisas não forem conjuntos. Então, por exemplo, na primeira linha aqui, o que a gente tem de um lado? Apenas um número, número 1. O que eu tenho aqui desse outro lado? Um conjunto. Ok, esse aqui é um conjunto. Mas para que eu questionasse se é válida a inclusão ou não, eu deveria ter um conjunto também aqui desse lado. Então, não é que um não esteja contido aqui. Na verdade, nem faz sentido eu perguntar isso, porque o que eu tenho desse lado é apenas um número e não um conjunto. Da mesma forma o que está na segunda linha. Na segunda linha eu não tenho conjunto nem do lado esquerdo nem do lado direito. Não faz sentido eu perguntar, então, se está contido ou não. Já na terceira linha, eu tenho conjuntos dos dois lados. Que conjunto é esse? Conjunto formado pelos números 2 e 3. E que conjunto é esse? Quais são os seus elementos? 1, 2, 3 e 4. E como é que eu verifico se um conjunto está contido em outro? Vamos recordar que para que um conjunto esteja contido em outro, todos os elementos do primeiro devem também pertencer ao segundo conjunto. Então, quais são os elementos que eu verifico aqui? Vamos usar aquela ideia, vamos usar aquele raciocínio das cartas no baralho. Então, agora é como se eu tivesse baralho dos dois lados. E perguntar, então, se o que está do lado esquerdo está contido ou não no que está do lado direito, é perguntar o seguinte: as cartas que eu vejo no baralho aqui do lado esquerdo, elas aparecem, eu as vejo também no baralho do lado direito? Então, vamos ver aqui quais são as cartas. O número 2 e o número 3. Então, esses elementos do primeiro conjunto também pertencem ao segundo conjunto? Eu enxergo essas cartas aqui nesse outro baralho? De fato, sim. Aqui e aqui. Bom, aqui tem mais esse conjunto, tem mais elementos, esse baralho tem mais cartas. Não importa, para que esteja contido, o que deve valer? Deve valer essa relação, de que eu enxergo, de que eu visualizo os elementos do primeiro conjunto também dentro do segundo conjunto. Isso ocorre? Isso se verifica? Sim. Como é que qual é a terminologia que a gente emprega então? Esse conjunto está contido no segundo conjunto que está colocado aí. Ok? E como é que a gente justificaria? Pois os elementos do primeiro conjunto, que são os números 2 e 3, também pertencem ao segundo conjunto. 1, 2, 3 e 4. Ok? Tá, vamos para a linha seguinte aqui. Tenho conjuntos dos dois lados? Sim. Então faz sentido eu perguntar se o primeiro está contido ou não no segundo. Como é que eu faço essa conferência? Como é que eu faço essa verificação? Eu tenho que analisar se os elementos que estão no primeiro conjunto também pertencem ao segundo conjunto. Que elementos eu tenho aqui no primeiro conjunto? Quais são as cartas desse baralho? O conjunto formado pelo número 2 e a letra alfa. Essas cartas eu enxergo dentro do segundo baralho. Cuidado, aparentemente sim, Mas o que eu tenho que ter em mente? Quais são os elementos do conjunto que está aqui? Vamos lembrar que o conjunto que está aqui, como é que eu identifico os elementos dele? O que está imediatamente no interior aqui dessas duas chaves, das chaves que estão aqui nas extremidades. Pois então, que elementos esse conjunto tem? Só um, que já está marcado aqui por essa linha preta. Essa é a única carta.
Esse é o único elemento desse conjunto. Que elemento é esse? É esse conjunto. É um outro conjunto. Então veja, esse conjunto tem como elemento um outro conjunto, que por sua vez tem como elementos quem? O conjunto formado pelo 2 e a letra alfa. Então, na verdade, as cartas que a gente viu aqui, que é o conjunto formado pelo 2 e a letra alfa, não são elementos do conjunto que está aqui. São elementos de um outro conjunto, do conjunto que, na verdade, é elemento do conjunto que está dado aqui. Então, está contido? Não está contido. Ok? Para que estivesse contido, eu deveria ter, além desse elemento aqui, deveria ter sido colocado aqui uma vírgula, aí depois esse elemento, que é o conjunto formado pelo 2, depois outra vírgula e quem? Esse elemento, que é a letra alfa. Mas o único elemento desse conjunto aqui qual é? É um outro conjunto, que tem por elementos o conjunto formado pelo 2 e a letra alfa. Próximo. Quero verificar se o conjunto vazio está contido no conjunto vazio. Ora, eu não estou falando do mesmo conjunto, ele apenas está representado de maneira diferente. Aqui eu representei pela notação usual, que é a notação das chaves, e aqui eu representei por uma notação mais específica, que é denotar o conjunto vazio pela letra φ. Mas o conjunto que eu tenho aqui do lado esquerdo é o mesmo conjunto que eu tenho do lado direito. Estou falando do mesmo conjunto. E um conjunto sempre está contido em si mesmo. Porque quando que a gente diz que um conjunto está contido em outro? Quando os elementos do primeiro são elementos do segundo. Se eu tenho o mesmo conjunto dos dois lados, é claro que os elementos do primeiro são elementos do segundo. Agora, uma questão que poderia ser levantada é a seguinte: bom, mas esse conjunto não tem nenhum elemento. Aí uma observação que eu vou colocar logo depois desse slide, que é a seguinte, que sempre que eu tiver o conjunto vazio do lado esquerdo, não importa o conjunto que eu esteja visualizando do lado direito, a resposta a essa pergunta de estar contido ou não, qual será? Sim. O conjunto vazio sempre está contido em qualquer outro. A gente vai ver isso com mais detalhes no próximo slide. O último aqui. Como é que eu vejo se esse conjunto está contido ou não naquele? De novo, para que um conjunto esteja contido em outro, os seus elementos, que são quem? A letra alfa, a letra beta, o conjunto formado por 3 e π, e a letra C, também pertence ao segundo conjunto? É isso que eu tenho que verificar. Vamos ver? Esse elemento aqui, a letra alfa, eu visualizo entre as cartas desse baralho? Está aqui. A letra beta também? Sim. Em seguida, o conjunto formado por 3 e π é uma das cartas que a gente tinha marcado naquele baralho? Sim, também. E por fim, a letra C, que aparece aqui, também aparece entre os elementos, ou, se você preferir, entre as vírgulas que estão colocadas dentro dessas chaves aqui? Sim. E ainda há mais elementos, isso não importa. O que é necessário? É necessário que cada um dos elementos que eu visualizo aqui no primeiro conjunto também pertença ao segundo conjunto. Isso. E a gente verificou, viu que todos os elementos que a gente enxergou aqui também são elementos do segundo conjunto, e por isso a gente diz que está contínuo. Agora eu vou explicar melhor essa ideia de que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto que esteja colocado aqui do lado direito. E a ideia é a seguinte. Então, de um lado eu tenho um conjunto vazio. Do outro lado, como eu disse, qualquer conjunto. Pode ser o conjunto formado por 1 e 2. Pode ser o conjunto aqui formado por A e B. Pode ser o conjunto formado aqui por Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Qualquer coisa.
Por que a resposta à relação de inclusão aqui vai ser sempre sim? Então, eu vou explicar isso por meio de um exemplo no qual não vale a relação de inclusão. Então, por exemplo, vou iniciar aqui, por exemplo, 1 e 3 está contido ou não no conjunto formado por 2 e 3? Como é que a gente faz essa verificação? Para que um conjunto esteja contido em outro, os elementos do primeiro também devem pertencer aos elementos do segundo. Quais são os elementos aqui do primeiro? O número 1 e o número 3. Eu vejo essas cartas no segundo baralho? Bom, uma delas sim, né? O número 3 está aqui. Agora a outra não. O número 1 não aparece entre os elementos desse conjunto. Então qual é a resposta? Não está contido. E qual é a justificativa? Pois esse elemento, o número 1, que eu vejo entre os elementos do primeiro conjunto, não pertence ao segundo conjunto. E é esse o raciocínio que nos permite afirmar que o conjunto vazio está contido em qualquer outro. Por quê? Para que eu afirmasse que o conjunto vazio não está contido em um outro conjunto, o que eu deveria fazer? Como é que eu deveria justificar? Eu deveria exibir um elemento dele, como eu consegui exibir aqui nessa primeira situação, que não pertencesse ao segundo conjunto. Mas qual é o fato? O fato é que o conjunto vazio não tem elemento. Então é impossível exibir algum elemento dele que não pertença a qualquer outro conjunto. Então automaticamente a gente diz que o conjunto vazio ele está contido em qualquer outro por vacuidade, né? Justamente por ausência de elemento. Ele não tem elemento para ser exibido. Então é impossível dizer, é impossível verificar que o conjunto vazio não esteja contido em outro. Deveria ter algum elemento não pertencente ao segundo conjunto. Então, automaticamente, o conjunto vazio está contido em qualquer outro conjunto que a gente queira colocar aqui do lado direito. Ok? Aí, para concluir essa parte da relação de pertinência e relação de inclusão, só vale lembrar que, assim como o símbolo de menor, né? Quando a gente emprega que um número é menor do que o outro, a gente também pode fazer a leitura no sentido contrário, né? Por exemplo, quando eu digo que 2 é menor do que 3, eu também posso ler que 3 é maior do que 2. E, na verdade, na primeira linha eu já poderia ter lido assim, né? Eu poderia ter feito a leitura no sentido contrário, 3 é maior do que 2, sem necessariamente ter que reescrever com um símbolo invertido, né? Da mesma forma, o símbolo de pertence e o símbolo de está contido. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente diz, por exemplo, que esse elemento pertence a esse conjunto, essa mesma informação poderia estar escrita assim. Colocaria o conjunto primeiro, o elemento depois, mas aí como é que eu empregaria o símbolo de pertence? Invertido. E a leitura é a mesma. O número 1 pertence a esse conjunto. Ok? Ou poderia ler também da seguinte forma. Esse conjunto tem entre os seus elementos o número 1. Ok? Bom, e o símbolo de estar contido? Então, por exemplo, quando a gente coloca que o conjunto formado pelos elementos A e B está contido no conjunto formado pelas letras alfa, A, B e beta, essa mesma informação poderia ser expressa de que maneira? Poderia escrever esse conjunto primeiro, alfa,
A, B, beta, colocar o outro conjunto depois, A e B, e inverter o símbolo de inclusão. A ideia ainda é a mesma. Esse conjunto está contido agora no primeiro. Mas uma outra leitura possível é a seguinte. É ler esse símbolo invertido de que maneira? Contém. Então, ou a gente diz que esse conjunto está contido nesse outro, ou então esse conjunto contém esse daqui. Ok? Muito bem. E da mesma forma, com relação a não pertence, a não está contido ou não contém, né? Usando aquela mesma ideia de passar um risco sobre o símbolo para negar a ideia que ele traz. Bom, agora a gente vai ver algumas operações que a gente define sobre os conjuntos. Assim como entre os números a gente tem operações definidas, né? Operação de soma, operação de multiplicação, subtração, etc. Sobre os conjuntos a gente também tem algumas operações definidas e são operações que vão agir sobre os elementos desses conjuntos. Então vamos ver operações entre conjuntos. As mais básicas são as operações de união e de interseção, mas a gente também pode falar da ideia de diferença entre conjuntos, a gente também pode tratar do complementar de conjuntos, que a gente vai colocar em alguns exemplos. Então, inicialmente, vamos ver a união de dois conjuntos. Como o próprio termo traz, o sentido da união é, de fato, reunir os elementos dos conjuntos que estão relacionados. Então, por exemplo, se eu tiver aqui A1, 2, e tiver aqui alfa, 2, beta, e quiser reunir esses conjuntos, fazer a união entre esses conjuntos, que a gente representa por U, que novo conjunto a gente vai obter? O conjunto cujos elementos são os elementos que a gente visualiza em cada um dos dois conjuntos. Então, essa união vai resultar em que conjunto? É praticamente um trabalho aqui de Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu vou simplesmente repetir os elementos que eu já vejo listados aqui nesses conjuntos. Quem eu vejo? A1, 2, e além desses que já estão no primeiro conjunto, eu vou colocar os que eu vejo no segundo. Agora, um detalhe aqui. Que outros elementos eu vejo? Alfa estava entre os elementos do primeiro? Não. De fato, é mais um elemento então. Agora, o número 2 é o elemento que já pertencia ao primeiro conjunto e, portanto, já está listado aqui. Não tem por que eu repeti-lo. Okay? Não é um novo elemento, não é um elemento a mais. Ele já está entre os elementos que foram colocados. Então, de fato, acrescento apenas mais quem? Beta. Seria errado eu representar o 2 duas vezes? Bom, errado não seria, seria desnecessário, né? O que eu quero dizer é que o conjunto que eu coloquei aqui da maneira mais simplificada é o mesmo conjunto que se alguém tivesse colocado A1, 2, alfa, 2, beta. Mas aí que cuidado que a gente precisa ter na hora de contar os elementos. Se fosse colocado dessa forma, um erro que poderia ser cometido é pensar que esse conjunto tem 6 elementos, enquanto na verdade ele só tem quantos? Só tem 5 elementos. E quando a gente faz a contagem de elementos, a gente já subentende que a gente está falando em elementos distintos. Então a gente não vai contar o mesmo elemento duas vezes, ok? Então a ideia de união é bem simples. É simplesmente reunir os elementos dos dois conjuntos que estão dados. E a outra operação
com a qual a gente trabalha entre conjuntos é a operação de intersecção, ou simplesmente interseção. Intersecção ou interseção. Bom, aí a ideia é uma ideia que a gente já tem de modo mais ou menos claro com relação à interseção de curvas, né, ou interseção de retas. Quando a gente fala em interseção, a gente fala de cruzamento, né? Se eu quero saber se duas retas se intersectam, o que eu quero saber? Eu quero saber se elas se cruzam, né? Se tem um ponto em comum. Então a ideia que a gente vai utilizar é exatamente essa. Como é que eu vou determinar a interseção de dois conjuntos? Eu vou buscar os elementos em comum. Elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos que estão dados. Então, por exemplo, se eu quiser a interseção entre o conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3 e o conjunto formado pelos números 3, 4 e 5, o que eu vou buscar? Vamos buscar os elementos comuns. A união a gente representa pela letra U, a interseção a gente representa pelo U invertido. Tá? Então, esse é o símbolo que é empregado. Vai dar origem a um novo conjunto. Que novo conjunto? Quais vão ser os seus... Quando eu pergunto que conjunto, no fundo eu estou querendo saber quais são os seus elementos. Então, que elementos vão estar aqui? Os elementos que pertencem simultaneamente a ambos os conjuntos. Os elementos comuns aos dois conjuntos. No caso, o único que eu verifico aqui, qual é? O número 3. É o único elemento que está na interseção desses dois conjuntos. Um outro exemplo. Se eu quisesse a interseção do conjunto formado pelas letras A, B e C com um conjunto formado pelas letras alfa, beta e gama, isso vai dar um conjunto? Sim, a interseção entre dois conjuntos sempre dá um conjunto. Agora, quem que eu devo colocar como elemento desse conjunto? Aqueles elementos que eu observo que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos dados. Só que nesse caso, o que eu observo? Que nenhum dos elementos do primeiro conjunto pertence ao segundo conjunto, e vice-versa. Qual é a conclusão? A interseção desses dois conjuntos é o quê? É vazia. Então, mais uma vez, aparece aqui o conjunto vazio. Inicialmente, a gente poderia se perguntar, mas qual a utilidade, qual a vantagem de se trabalhar com um conjunto vazio, um conjunto que não tem elemento algum? Bom, de fato, em várias situações o conjunto vazio vai aparecer, como nessa situação. A gente fez a interseção de dois conjuntos, de fato, isso aqui é um exemplo bem simples, mas a gente vai ter exemplos mais elaborados depois, mas cujo resultado da interseção entre os conjuntos vai ser o conjunto vazio. Ok? Bom, outra operação que eu tinha mencionado no início também, com a qual a gente trabalha entre os conjuntos, é o complementar e também a diferença. Bom, vou falar primeiro da diferença, que a ideia também é bastante simples. Assim como na união de dois conjuntos, a gente simplesmente vai montar um novo conjunto, reunindo os elementos que a gente visualiza nos dois. Bom, na diferença, o que a gente vai fazer? Vai, de fato, retirar do primeiro conjunto os elementos que a gente observar no segundo conjunto. Então, diferença entre conjuntos. Então, é melhor a gente explorar esse conceito através de exemplos mesmo. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 2, 4, 6 e 8 e quiser retirar a diferença, a gente pode representar com um sinal de diferença mesmo, que a gente usa para números, mas também há uma outra maneira que eu vou colocar daqui a pouco. Se eu quiser retirar desse conjunto aqui, por exemplo,
o conjunto formado pelos números 6, 8 e 10, que conjunto eu vou obter? Bom, antes de mais nada, vamos observar o seguinte. Uma questão que poderia ser levantada é a seguinte: como é que eu vou retirar o 10 de um conjunto que não tem o 10? Bom, mas não é isso que a gente faz. Como é que a gente raciocina em diferença de conjuntos? A gente raciocina simplesmente da seguinte forma. Vai dar um novo conjunto. Que novo conjunto? Os elementos que eu tenho no primeiro conjunto e que não estão no segundo. Então, eu vou retirar esses elementos daqui. Mas é claro, os elementos que eu enxergo aqui. Né? Então, veja, o 2 eu vou retirar? Não, o 2 não está lá, então ele permanece. O 4 eu vou retirar? Não, não estou retirando o 4. O 4 não aparece no segundo, então ele permanece. Agora, o 6 eu vou manter? Não, o 6 eu vou ter que retirar. Veja, o 6 está lá no segundo conjunto. Então, eu vou retirar o 6 e ele não continua. O 8, ele vai continuar? Não, porque ele também está sendo retirado e, portanto, ele sai. E eu nem preciso olhar para o 10. Pronto, já esgotei esse conjunto. Fiquei com quem? Fiquei apenas com os números 2 e 4. Tá certo? Então é importante ter isso em mente, que para fazer a diferença entre dois conjuntos, aquele conjunto que eu estou retirando não é obrigado, não preciso necessariamente ter apenas elementos que eu já enxergo no primeiro, não necessariamente. Qual outra maneira que eu tinha comentado, com a qual a gente pode representar a diferença, é uma barra invertida. Então, essa é outra maneira de representar a diferença entre dois conjuntos. Esse conjunto menos esse outro conjunto. E, por fim, o complementar de um conjunto. Bom, aí para falar em complementar de um conjunto, a gente tem que ter em mente, a gente tem que estabelecer primeiro o conjunto universo, né? Ou seja, em que terreno que a gente está trabalhando, qual que é o nosso ambiente. Porque a ideia de complementar é o quê? Aquilo que vai além. Então, dado um conjunto, quando eu questionar qual é o complementar desse conjunto, eu vou perguntar o que está fora desse conjunto. Bom, mas para eu saber o que está fora desse conjunto, eu tenho que saber onde é que eu estou, né? Qual que é o meu terreno, o que eu vejo além desse conjunto. Então, para isso eu vou fazer uma outra representação de conjunto que é por meio de diagrama. Né? A gente pode representar o conjunto entre chaves, né, exibindo os elementos, mas a gente também pode representar por meio de um diagrama e dentro desse diagrama colocar os elementos do conjunto. Então, por exemplo, isso para mim vai representar o conjunto universo. Então, o conjunto universo é o conjunto onde eu vou listar todos os elementos que eu quero considerar. Então, digamos que eu tenho aqui 1, 2, A, alfa, tá certo? Pi, F, posso ter uma matriz aqui. Lembre-se de que os elementos de um conjunto podem ser objetos de qualquer natureza, podem ser objetos quaisquer. Tá? Posso ter aqui, ó, 3 meios, menos 5 e assim por diante. Então esse é o ambiente, esse é o terreno. E aí eu vou começar a montar alguns conjuntos aqui dentro do universo. Então, por exemplo, eu vou montar um conjunto formado aqui por esses 4 elementos. 1, 2, alfa e pi. Como é que eu represento esse conjunto? Entre chaves, eu vou listar todos os seus elementos. 1, 2, alfa e pi. Ok.
Vou montar um outro conjunto, por exemplo, formado por A, F e 3 meios. Então temos aí A, F e 3 meios. E poderia montar a partir desse conjunto universo vários outros conjuntos. Observe que cada um desses conjuntos é um subconjunto do conjunto universo. O que eu quero dizer com isso? Estão contidos no conjunto universo. Por que estão contidos no conjunto universo? Porque os elementos desse conjunto também pertencem ao conjunto universo. E o complementar? Como é que eu trato o complementar? Primeiro, como eu represento o complementar de um conjunto? Então a gente vai colocar a letra C sobre esse conjunto. Então como é que eu leio isso? O complementar desse conjunto. O complementar de um conjunto vai ser um novo conjunto. Se vai ser um novo conjunto, a gente vai representar por chaves. Então, eu abri a chave aqui, vou listar os elementos desse conjunto. Quando eu tiver exibido todos os elementos, eu fecho a chave. Quais elementos que vão aparecer nesse novo conjunto? Por isso que eu disse que primeiro a gente precisa estabelecer o conjunto universo. Eu tenho que saber em qual terreno eu me encontro. Para enxergar o quê? Para ver o que eu enxergo além desses elementos. Fora desse conjunto. Então, fora desse conjunto, o que eu enxergo? Então, fora desse conjunto, eu enxergo quem? A, F, essa matriz, 3 meios e menos 5. Pronto. Esse é o complementar do conjunto que a gente tinha construído no início. E desse outro conjunto, qual é o complementar? Então, mais uma vez, o que eu vou fazer? Qual é o procedimento? Eu vou listar todos os elementos que eu enxergo fora desse conjunto. Bom, mas eu enxergo fora desse conjunto, mas onde? Em qual ambiente? O universo que foi estabelecido aqui no início. Então, quem eu enxergo fora desse conjunto aqui? 1, 2, o A não, o A está no conjunto. Alfa, π, F está no conjunto. Quem não está? A matriz 3 meios está no conjunto. Quem mais não está? E menos 5. Ok? Bom, uma outra coisa que é importante também é que eu poderia, aqui dentro do universo, ter visto quem? Esse diagrama para mim está representando que conjunto? Que elemento eu selecionei? Nenhum. Então esse aqui para mim representa o quê? Um conjunto vazio. Bom, ele é um conjunto, então também faz sentido eu perguntar qual é o complementar do conjunto vazio. Então vou colocar aqui. Quero o complementar do conjunto vazio. Quero, então, todos os elementos que não estão nesse conjunto. Quais elementos do universo que não estão nesse conjunto? Todos, porque ele não tem nenhum elemento. Quais são eles? Todos os conjuntos aqui, todos os elementos, melhor, do conjunto que foi estabelecido aqui no início. 1, 2, A, alfa, π, F, a matriz, 3 meios e menos 5. Que é o conjunto universo. Bom, como o próprio universo é um conjunto, também faz sentido eu perguntar qual é o complementar dele, né? Então, representando o universo. Representando o universo pela letra U, como é que eu determino o seu complementar? O que é o complementar?
é o conjunto formado pelos elementos do universo, né? Que não estão nesse conjunto. Então, se eu denotar o conjunto do universo simplesmente pela letra U, qual é o seu complementar? Ora, o conjunto do universo não é tudo? Não é formado por todos os elementos? O complementar não vai ser o conjunto cujos elementos são os que estão fora, mas em que terreno? No próprio universo. Então eu pergunto, que elemento do conjunto universo que está fora dele mesmo? Nenhum. Portanto, o complementar do conjunto universo é o conjunto vazio. Então veja, essa relação aqui é importante, né? O complementar do conjunto vazio dá todo o universo, bem como o complementar do conjunto universo dá o conjunto vazio. Ok? Então, essas são as noções gerais, né, essas relações que a gente estabeleceu entre os conjuntos, relação de pertinência, relação de inclusão, e também essas operações que são definidas entre conjuntos, né, união, interseção, diferença, complementar, são noções gerais sobre conjuntos. Nas próximas aulas, o que a gente vai abordar? A gente vai tratar especificamente de conjuntos numéricos que aparecem aí no nosso estudo de funções, tá certo? No estudo também das probabilidades, também na formação das matrizes. Então, na verdade, esse assunto de conjuntos é um assunto que permeia praticamente todas as noções que a gente estuda, todos os conceitos que a gente estuda na matemática. Então essas são as noções mais básicas, mais elementares, e a partir da próxima aula a gente vai empregar essas noções para casos mais específicos, né? Particularmente tratando aí dos conjuntos numéricos, conjunto dos naturais, conjunto dos inteiros, dos racionais, dos reais, e a partir desses conjuntos a gente aborda funções e outros temas mais da matemática. Então, bons estudos aí, pessoal. Aproveite para empregar esses estudos na resolução dos exercícios que se encontram na sua apostila.